Então, nossa mensagem de hoje, baseada agora no capítulo 3 de Tiago, veremos então como crescer na fé, ou como crescer na maturidade cristã, em meio à prática do autocontrole. Então, neste capítulo que nós iremos ver hoje, capítulo 3 de Tiago, apresenta um teste prático de maturidade espiritual, que não se mede pelo conhecimento teórico, mas pelas reações e pelo autocontrole. Então, como é que você tem se comportado diante das adversidades? Você tem mantido o controle, confiando no Senhor? Você tem vivido de uma forma prática que demonstra a sua fé em Deus? Ou você é uma pessoa descontrolada, uma pessoa que perde a fé por qualquer motivo, uma pessoa que deixa de vir para a igreja por qualquer coisa? Já conheci pessoas assim, que passou na rua por um irmão, o irmão não cumprimentou ele, aí ele chegou na igreja e disse: pastor, eu não vou mais para a sua igreja. Por quê, meu irmão? Porque eu passei pelo irmão e ele nem olhou para mim. Pode ser que o irmão não lhe viu, meu irmão, não vá por esse caminho não, né? A igreja, irmão, lembra disso, a igreja é um hospital. Todos que chegam aqui chegam doentes, todos aqui são pecadores, não escapa nenhum. A própria Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos pecadores que estão em um processo de reabilitação, um processo de restauração, de purificação, de santificação. Lembra que é um processo. Alguns podem estar num estágio mais evoluído de liberdade do pecado, outros estão em um processo ainda inicial. Então, por isso, nós vamos ter divergências, vamos ter, muitas vezes, ouvir coisas que nós não gostaríamos de ouvir. Rapaz, mas é o povo de Deus, não era para ser assim. Eu sei, meu irmão, mas é assim, acontece. Na sua casa acontece, todo mundo faz só o que lhe agrada? Com certeza não. Então, somos uma família e acontece muita coisa diferente entre nós. Devemos então estar apoiando, abençoando, dando a mão àqueles que caem. Os mais fracos devem ser fortalecidos pelos mais fortes, e não desistirmos de andarmos juntos, porque é importante estarmos unidos com um propósito, que é a glória de Deus, ok? Dito isso, vamos então para a mensagem dessa noite, e diz o seguinte. Vamos ler o capítulo 3 no decorrer da mensagem. Primeira parte: o controle excelente. Que controle é esse? Vamos ler aí do verso 1 ao 5 do capítulo 3 de Tiago. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também é a língua, pequeno órgão que se gaba de grande coisa. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Muito bem, então o texto bíblico de Tiago, ele vem processando essa ideia de maturidade cristã com várias práticas da vida. E quando chega aqui ao capítulo 3, ele nos chama a atenção sobre controlar os nossos impulsos. Muitas vezes nós somos levados pelos impulsos. Alguém fala algo para a gente imediatamente quer rebater o que foi dito. Eu tinha uma amiga, já faz tempo que nós não nos encontramos, e essa amiga dizia o seguinte: eu sou assim, eu tenho sempre a resposta na ponta da língua. E ela se gabava disso, porque tudo que falava para ela rebatia na mesma hora. E às vezes, irmãos, isso não é uma demonstração de maturidade. Pelo contrário,
é de imaturidade. Você que está sempre respondendo a qualquer coisa que a outra pessoa fala, e quando essas respostas sempre são ofensivas, então certamente você não está demonstrando maturidade. Maduro é aquele que consegue se controlar, mesmo que a vontade é de falar um monte de coisa, mas você retém aquela sua fala. Por quê? O sábio é visto pelo seu próprio silêncio. Então, quem olha alguém calmo, tranquilo, calado, fica imaginando, rapaz, esse cabo aí é inteligente. Às vezes nem é tanto, né? Mas a inteligência dele está em quê? Em conseguir controlar a sua própria língua. Então, Tiago afirma que o homem que não tropeça no falar é perfeito. O que o texto original, que no texto original, né, no grego, significa maduro e íntegro. Então, alguém que controla a língua é alguém que é maduro, é alguém que é íntegro, é alguém perfeito. Então, o grau de perfeição aqui é um grau de comparação com Deus. Já pensou, irmão, se Deus respondesse cada uma de nossas petições, cada uma de nossas orações? Quantas coisas a gente já se arrependeu de ter falado? E aí, se Deus já tivesse respondido? E graças a Deus que há uma peneira onde Deus passa nossas orações, né? E só vão até Ele aquilo que realmente é para a glória do Seu nome, e certamente não nos afetará de forma negativa. Diante desse controle excelente, eu separei aqui 4 pontos importantes a ser destacados. Então, para que a gente consiga ter esse controle da língua, é preciso aprender a responsabilidade do ensino. A responsabilidade no ensino. Quem ensina enfrenta maior julgamento. A liderança exige coerência extrema. Veja que nos primeiros versos do texto de Tiago, capítulo 3, diz que não sejamos muitos de nós mestres. Às vezes, irmãos, nós temos uma tendência a querer sempre estar ensinando os outros, e é muito mais produtivo, é muito melhor para a nossa vida estar pronto a ouvir. Quem está sempre falando, ele não se escuta, e às vezes fala demais e fala o que não deve. Então devemos controlar mais a nossa língua, estar mais apto a ouvir. Talvez seja por esse motivo que Deus nos deu 2 ouvidos e só uma boca. Fala menos, escuta mais. Quanto mais escutamos, mais aprendemos, mais nos tornamos sábios. Mas quanto mais falamos, mais corremos o risco de enveredar por um caminho errado. Então tenha muito cuidado no falar, controle mais sua língua. Nós temos então uma grande responsabilidade. Quando mestre, ou quando aprendemos uma lição, para que ela se torne eficaz e viva, ela tem que ser praticada. Então aquela ideia, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não funciona. Faço o que eu digo, porque eu faço o que eu falo. Essa deveria ser a frase correta. Então esse cuidado sobre o ensino. Você ensina com as palavras, mas muito mais com a sua prática, com o seu dia a dia. As pessoas aprendem muito mais com o seu testemunho do que com suas palavras. Às vezes nos apressamos a falar de Cristo para alguém, mas não nos importamos em ouvir o que essa pessoa tem a dizer, o que ela está passando, o que ela está enfrentando, para que você então tenha como encaminhá-la à presença de Deus. Então escute, antes de aquele ansiedade de falar logo de Cristo para converter alguém, escute a pessoa, abra uma conversa, faça uma amizade, para que então ela possa te ouvir com atenção e reter o conhecimento que foi dado por Deus a ti. Colossenses 1:28 diz o seguinte: o qual nos anunciamos, advertindo a todos os homens e ensinando a todos os homens em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele chama a atenção daqueles irmãos para que aquilo que foi anunciado a eles,
eles transmitam aos outros, para que então eles alcancem perfeição. Primeiro pratique e então ensine a outro. E como é que eu ensino? Eu ensino praticando, eu ensino fazendo. E assim fazendo, os outros também me seguirão e todos serão aperfeiçoados em Cristo. Segundo lugar, nós temos aí um pequeno grande poder. Que pequeno grande poder é esse? A língua. É como um freio do cavalo que direciona toda a vida. Então, o Tiago, ele usa aqui uma figura interessante. Na verdade são duas figuras, né? O primeiro é a figura do cabresto do cavalo, que você souber dominar a sua língua, você vai poder conduzir todo o corpo, assim como você conduz um cavalo. E a outra figura que ele usa é de uma embarcação, onde o pequeno leme, o leme é aquela parte que tem no barco embaixo, né? Que dá direção. Parte de trás do barco que dá direção. O motor vai dando força para o barco dirigir e o leme vai dando a posição para onde o barco vai se dirigir. Aí ele diz, um pequeno leme, uma grande embarcação. É como uma língua no ser humano. Se a gente souber usar, ela vai dar boa direção para a nossa vida. Mas se nós não soubermos usar, não tivermos o freio e controlá-la, e aí certamente vamos nos perder. Eu nunca tinha remado um barco antes, uma canoa, embarcação, né? Sempre andei em barcos com outras pessoas remando. Até um dia eu e um colega estávamos pescando e tinha lá um barquinho parado na beira do lago. E ele disse, ei, vamos para o outro lado para ver se a gente pega mais peixe? Eu disse, vamos. Eu entrei no barco e ele entrou também. Aí eu perguntei, tu sabe remar? Ele disse, eu nunca fiz isso. E tu? Também não. Mas vamos tentar. Vamos. Aí remava para um lado e ele remava para o outro. Aí quando dá fé, a gente só estava rodando o barco assim, não saía do canto. Porque a gente remava sempre para o mesmo sentido. Esse é enquanto um rema para um lado, outro rema para o outro. Aí vai dar direção para o barco, né? A força que cada um coloca também faz diferença. E a gente não sabia, e aquilo, passamos muito tempo lá só rodando no barco e não chegava no destino que nós queríamos. Sofremos um bocado até aprender. Então assim é a vida, o processo da vida. A gente não nasce sabendo de tudo. E se nós não dermos ouvidos ao que o Senhor tem a nos ensinar, vai ficar ainda mais difícil de aprender. Então é necessário ouvir mais e falar menos. Controle mais a sua língua. Tiago 1,26 diz, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então tenha muito cuidado, você que tem uma fé cristã e muitas vezes se coloca acima dos demais. Não, a minha igreja é melhor por isso, porque só é salvo quem for da minha igreja. Pare com isso, deixe de besteira, que é salvo quem crê em Cristo. Nem de igreja precisa. A igreja é um ajuntamento dos cristãos. Nós estamos juntos aqui, reunidos para adorar a Deus. A função da igreja é testemunhar de Cristo, que nós fazemos parte de um corpo, somos um grupo, uma nação, um povo escolhido de Deus. Mas igreja nenhuma, título de igreja, Igreja Batista Regular, não salva ninguém. Salva é a nossa fé em Cristo. Estamos reunidos nessa igreja pela nossa fé em Cristo, e é nossa fé em Cristo que vai nos levar para o céu, e não igreja, qualquer denominação que seja. Muitas vezes a gente é bobo em estar brigando por nome de igreja, porque a minha igreja é melhor, porque a tua não presta, por isso, por aquilo. Pare com isso é bobagem, isso é meninice. Precisamos crescer na fé, entender que a minha fé está em Cristo. E por que eu preciso ir para a igreja? Porque aquele que crê em Cristo se reúne, e é reunido com os demais cristãos que nós formamos a igreja, porque a igreja não é feita por um só, a igreja é um corpo, você é um membro desse corpo. Então um membro sem o restante do corpo não tem função nenhuma. Você retirar sua mão, botar lá no armário, vai servir de quê? Nada, vai apodrecer lá, vai prestar mais para nada. Ela tem que estar conectada, ela tem que estar em funcionalidade. Assim somos nós, nos unimos a uma igreja, fazendo parte de uma igreja, nos tornamos um corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e nós os membros deste corpo. Então essa é a ideia, a função de fazermos parte de uma igreja. Mas controle então a sua língua, lembre-se sempre disso, você tem um grande poder
na sua boca. Então, quando abrir a boca, fale do que é digno, do que realmente é edificante, do que traga honras e glórias a Deus. Há um potencial nessa pequena língua que também é destrutivo, o potencial destrutivo. Pequenas palavras acendem grandes incêndios, por exemplo, fofocas, ofensas, destrói uma comunidade inteira. Ontem eu tive o privilégio de ir ali para Cajazeiras, nós tivemos um encontro de casais, foi maravilhoso, um tempo muito bom, mas quando estávamos no caminho, na estrada, vinha um carro na minha frente, e aí, tanto o motorista quanto o passageiro, os dois fumando, e aí chegou o momento que o cigarro acabou, todos os dois jogaram o cigarro para fora do carro, quer dizer, um pequeno cigarro daquele, cai no mato seco, ali um grande incêndio se inicia, o cara daquele não tem consciência, a irresponsabilidade dele, ambos jogaram o cigarro para fora do carro, enquanto nós estávamos atrás, e eu vendo aquilo, lembrando então dessa passagem, né? Com uma pequena fagulha, pode queimar uma floresta inteira, pode fazer um grande incêndio. Quem faz acampamento é indicado, por exemplo, se você fizer uma fogueira, quando terminar, cobrir aquele lugar de fogueira com areia, porque só ali aquele material está aquecido, se vier um raio solar sobre ele, ele pode reacender, e aí o fogo pega e pode propagar ali na floresta onde você acampou. Então, algumas dicas que nos são dadas sobre a preocupação e o cuidado com uma pequena fagulha que pode causar um grande incêndio. Tiago então usa essa ilustração, usa essa ideia figurada à nossa língua e ao que nós proferimos. Às vezes uma fofoca, uma conversa. Estamos vivendo na era da fake news. Você vê uma coisa na internet, aí você achou interessante, já quer compartilhar, sem antes ver se aquilo tem algum fundo de realidade, se aquilo realmente aconteceu ou não. E aí às vezes a gente passa uma informação errada, passa uma notícia errada, uma mentira para frente. Então tenha muito cuidado em estar propagando algo que você não tem certeza. Então qual é a certeza que nós temos? Nós temos uma certeza que Cristo é o Senhor. Se entregarmos a nossa vida a Ele, seremos salvos. Ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja, e se eu fizer parte da igreja de Cristo, eu subirei para habitar com Ele para sempre. Então, nós temos muitas certezas para anunciar. Por que perder tempo e gastar tempo anunciando mentiras e falsidades? Então, se firme na verdade, encha sua boca de coisas boas e transmita essas coisas boas através do anúncio da palavra. Segundo Pedro 2,24 diz: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Então assim o servo de Deus deve ter sempre o controle do que fala, e tudo que fala seja para edificação, e nunca para destruição. Lembra que a tua língua é como uma pequena fagulha que pode incendiar uma igreja inteira. Uma fofoquinha que conta para um, que conta para outro, quando dá fé, a igreja vai causar uma grande separação, uma grande divisão, uma grande explosão. Então tenha cuidado do que você propaga. E em quarto e último lugar, nesse primeiro ponto, incoerência espiritual. Cuidado com as incoerências espirituais. Da mesma boca sai louvor e maldição. Uma fonte madura não jorra água doce e salgada. Irmãos, isso aqui eu acho tão delicado e tão sério, que as pessoas estão brincando todos os dias com isso. Eu vou usar aqui um exemplo sobre a música, né? Nós temos música de adoração a Deus, música de louvor e adoração, e isso deveria ser o que deveria preencher o nosso coração, deveria preencher a nossa mente, e em todo o tempo, a Bíblia diz, em todo o tempo, todo ser que respira, louve ao Senhor. E às vezes nós gastamos tempo cantando músicas que não louvam a Deus,
Estamos enchendo a nossa mente de pensamentos e de projetos que não cabem ao cristão, principalmente as músicas atuais, irmãos, que só fala de discórdia, só fala de vingança, que mulher não trai, mulher se vinga, e aí a pessoa canta aquilo com alegria, com satisfação. Eu não estou acusando ninguém, eu nunca vi ninguém aqui cantando isso, mas pode acontecer no nosso meio. Estou só aqui trazendo algumas ideias. Às vezes a música não é tão violenta desse tipo, mas ela está relacionada com pessoas que têm uma vida completamente diferente daquilo que nós cremos. E eu vou exaltar, eu vou dar altar para quem não adora a Deus, para quem não serve a Deus. Eu jamais vou dar o altar de Deus para outro. Somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Então a minha adoração, o meu louvor, da minha boca, só deve sair louvores que glorificam o nome do Senhor. Então, se você tem essa prática, deixe ela de mão, abandone de estar cantando músicas do mundo, músicas que não tem nada a ver com a sua vida cristã, até mesmo música, mas pastor, é uma música romântica, mas quem é o autor daquela música? O que é que ele crê? Como é que ele se propaga? O que é que ele quer passar com as músicas dele? Então às vezes não é só a música em si, mas o autor dela, quem ela representa, quem aquela música representa. Você pode até estar cantando uma música que não tem nada a ver, mas que o autor dela é contrário a Deus, não crê em Deus, e aí você vai estar anunciando e proclamando algo que não cabe ao cristão, algo que vive contra Deus. Então tem esse cuidado, esse zelo, incoerência espiritual. Você prega, anuncia uma coisa aqui na igreja e fora dela você é outra, totalmente diferente. Isso se chama incoerência. Você louva a Deus aqui na igreja e quando sai daqui vai cantar música do mundo. Então tira isso da tua boca. Eu estou usando música como ilustração, podia ser outra coisa. A vestimenta, você tem uma vestimenta de crente aqui na igreja, fora da igreja é outro tipo. O comportamento de crente aqui na igreja, fora da igreja é outro comportamento. Então aqui insere várias coisas. Incoerência. Seja um cristão 24 horas, não deixe de ser crente. O diabo, ele nunca deixa de ser diabo. Às vezes a gente quer brincar de ser crente, na igreja a gente é crente, mas fora dela eu levo a minha vida particular. Não, meu amigo, você é crente a todo tempo, porque o diabo não deixa de ser diabo não, ele todo tempo está ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos tragar. Se você for brincar de crente, pode ser que uma hora que você tira a máscara, aí ele vem e te agarra. Então tenha cuidado para não ser levado pelas ciladas do diabo. Mateus 12, 34, raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus, porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus faz então uma crítica aí aos fariseus, homens altamente religiosos, que se diziam detentores da lei de Deus, defensores desta lei. No entanto, as práticas deles muitas vezes eram contraditórias. Eles exigiam mais do que eles faziam. Jesus diz: olha, vocês colocam cargas nas pessoas que nem vocês conseguem carregar. Como é que vocês vão aproximar essas pessoas de Deus? Então, não seja assim o cristão maduro. Em segundo lugar, temos aí o contraste extremo. Primeiro nós vimos o controle e agora o contraste. O contraste extremo, 6 a 12. Vamos ler lá, Tiago 3, do 6 a 12. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno, pois toda espécie de animais e de aves e de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido,
cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, isto não deveria ser assim. Por acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então nós temos aqui, meus amados, nos é apresentado um contraste. Ele usa aqui algumas ilustrações, contrastando o que seria a maturidade cristã, usada com sabedoria, e o que é uma sabedoria meramente humana, algo que não agrada ao Senhor. Então vemos aqui alguns contrastes. A maturidade cristã exige discernimento para rejeitar a mentalidade do mundo e abraçar os valores de Deus. Precisamos então entender para que nós fomos escolhidos por Deus e salvos por Ele. Se não for para frutificar frutos que gerem glórias e honras ao Deus, para que nós estamos aqui? Para que fomos escolhidos? Para que fomos separados? Se é para viver como batata, joga aí e deixa a rama crescer e tomar conta de tudo, então não tinha necessidade de Jesus ter vindo a esse mundo morrer por nós. Então há um propósito. A vinda de Cristo mostra que Ele espera de nós uma vivência diferente, ser separado do mundo, ser diferente do mundo. O cristão é um povo escolhido de Deus, ele está no mundo, mas não faz mais parte desse mundo. O próprio Cristo diz, que vós não sois deste mundo. Ele nos separou, Ele nos escolheu, e nos escolheu para habitar com Ele no reino eterno. Por esse motivo devemos viver já como cidadão celestial. Então, a origem da sabedoria. De onde vem nossa sabedoria? A sabedoria, ela é terrena. Se ela é terrena, ela é demoníaca. E a sabedoria do alto, ela vem de Deus. Então o texto nos afirma que a sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria que traz crescimento espiritual, engrandecimento, e não o contrário disso. Então quando nós, por exemplo, não controlamos a nossa língua, usamos ela como um instrumento de maldade. E quando é que eu faço isso, pastor? Quando eu falo mal do meu irmão, quando eu tento destruir de todas as formas aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Olha, se dois não estão de comum acordo, não tem como andar juntos, então se separa. Mas se nos esforçarmos e quisermos realmente andarmos juntos, há possibilidade, porque dois só brigam quando um não quer, dois não brigam, não é assim que diz o ditado? Quando um não quer, dois não brigam. Mas se você ficar medindo força, não, vai ser do meu jeito, não, vai ser do meu jeito. E às vezes isso acontece no lar, irmãos, a família, a discordância sempre tem que ser do seu jeito, por que não pode ser do outro jeito? Então, ser flexível, ter controle sobre nossas decisões e cuidar muito sobre o que nós falamos. Tem uma historinha que eu sempre conto sobre um casal, que teve dificuldade porque o marido chamou a esposa de cara de cavalo. Numa briga, numa discussão em família, ela queria muito uma sandália e ele disse: tá bom, eu vou te dar essa sandália para tu não ficar com essa cara de cavalo. Só que a expressão na casa dele era comum, na família dele ele falava isso, o pai dele dizia para a mãe dele, então era uma brincadeira, para tu não ficar com essa cara fechada, essa cara amarrada. Então a expressão tinha a ver com isso. Já a moça com a qual ele era casado, na família dela não tinha essa expressão. Então a cara de cavalo para ela foi uma ofensa tremenda. Até eu poder conseguir conciliar esse casal, levou um tempo.
E aí conversar com um, conversar com outro, conversar com os dois juntos, para que eles entendessem o que é que queria dizer aquela expressão. E ele reconhecer que ele agiu errado, porque falou aquilo e ela se ofendeu e ele não pediu perdão. Então tudo tem a ver com a forma como usamos as nossas palavras, como nos expressamos. Então devemos tomar certos cuidados. Lembrar que a sabedoria, lá do alto, ela vem de Deus. E muitas vezes queremos usar a sabedoria dos homens, enganando, falando falsidade, mentira, para conquistar as pessoas. Isso não vale a pena. Colossenses 3:1 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensar e buscar, ter a nossa mente e o nosso coração envolvidos em fazer a vontade de Deus. Isso tem a ver com nossas palavras também. Começa por aí, que na nossa boca esteja sempre honra e glória ao Senhor. Reconheça o favor de Deus na sua vida. Em segundo lugar, temos a motivação do coração. O que tem motivado o teu coração para agir com relação a Deus, para agir com relação ao teu irmão? Qual tem sido a motivação do teu coração? É inveja? É egoísmo? Revelam então isso imaturidade. Então um cristão que é invejoso, um cristão que é egoísta, só quer tudo para ele, é um cristão que ainda não amadureceu, é uma criança. Lembra naquela fase de criança, quando ela tem os brinquedos dela, e chega uma criança para brincar com ela, um vizinho, um coleguinha, e aí ele vai pegar no brinquedo e diz: esse aí não, que é meu. Ele não deixa ele pegar nenhum, cada um que ele vai pegar, não, esse aí é meu. Aí nunca deixa o coleguinha pegar num brinquedo. Eu vou confessar um pecado aqui para você, irmão. Quando eu era criança, meu sonho de consumo era um carrinho da Hot Wheels, aqueles carrinhos de ferro que abre a porta. Isso era o meu sonho. Tinha um sonho de ter um carrinho daquele, mas não tinha condições, era algo caro, era algo que a minha família não tinha condições, não era prioridade para a minha família. Ter o que comer era a prioridade, então a gente escapava. E aí aconteceu que eu fui morar com a tia, era num bairro nobre de Fortaleza, os vizinhos tinham condições, e eu fui brincar na casa de um vizinho. E aí chegando lá, o rapazinho recebeu um presente do pai dele no Natal, e aí me chamou para me mostrar. Disse: o que é? Bora lá em casa brincar. Aí eu fui. Ele abriu uma maleta assim, tinha uns 50 carrinhos daquele, 25 de um lado, 25 do outro, um monte de carrinho, uma coleção completa. Esse rapaz chegou, babei assim, olhando para o carrinho dele, e disse: oh meu Deus, eu queria só um carrinho, ele tem 50, se eu levar só um desse não vai fazer falta não. Aí eu brincava com ele o dia todinho ali, e no finalzinho eu botava um carrinho daquele no bolso e ia para casa. Aí todo dia brincando com ele, depois de 50 dias, o que é que aconteceu? Os carrinhos dele estavam todinho lá em casa. Aí ele chorando, foi abrir a maleta, não achou mais nenhum carrinho, aí foi reclamar para a mãe: mãe, cadê meus carrinhos? Sumiu meus carrinhos. Esse: meu filho, com quem é que você brinca aqui? Só tem uma pessoa. Olha aí, covardia, né? Aí a mãe dele pegou no ato, foi lá em casa, chegou e disse: Sibério, você está brincando com os carrinhos do meu filho? Por acaso você trouxe algum para aqui? Porque ele procurou, não achou nenhum. Aí disse: ô rapaz, foi sem querer, eu trouxe para eu brincar. E abri a mochila, estava lá 50 carrinhos, ó. Irmão, graças a Deus que eu me arrependi desse pecado, e essa vida eu já abandonei, né? Mas vê como é, né, a situação, como criança immatura, que não entende que aquilo não é dele. Então o egoísmo de querer para si, esse pensamento de inveja: eu não tenho, mas eu vou ter de qualquer forma. Isso tem tomado conta da nossa sociedade, principalmente hoje com essa cultura da ostentação. E aí, para a pessoa ter aquilo que ele quer, ele passa por cima de tudo e de todos. Então devemos tomar muito cuidado com essa motivação que temos colocado em nosso coração. Se queremos algo, não precisamos ter tudo o que nós queremos, até porque a Bíblia diz que corrupto é o nosso coração, enganoso, desesperadamente corrupto.
Deus conhece o nosso coração. Então a motivação que deve nos impulsionar a fazer as coisas que agradam a Deus, deve ser a motivação do que Cristo já fez por nós, reconhecer o favor de Deus e reconhecer as promessas que Ele tem futura para nós. 1 Pedro 3,4 diz: seja porém o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então Deus não está atrás de pessoas poderosas, de pessoas ricas, de pessoas super inteligentes, não. Deus pega as coisas loucas do mundo, Deus pega os pobres, Deus escolhe as coisas que são rejeitadas no mundo e transforma elas. Isso é que é maravilhoso, irmão. Deus me escolheu lá naquela situação, que eu queria tanto um carrinho. Não, meu filho, você não vai ter esse carro não, mas venha para cá, eu tenho algo melhor para você, Então Deus sempre tem o melhor para nós, e respeite isso, adote isso, coloque isso no seu coração, cresça na fé, entendendo o melhor de Deus já está reservado para você. Você não precisa estar correndo atrás de coisas melhores, porque o melhor de Deus já está reservado para você, já está guardado. Então só tome posse, Deus está entregando em suas mãos. Em terceiro lugar, frutos produzidos. Ambição gera confusão e sabedoria divina promove paz. Romanos 12:18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Qual é o fruto que você tem propagado? Qual o fruto que você tem dado na sua vida? Nós estamos inseridos na videira que é Cristo, e se estamos inseridos em Cristo, os frutos que vamos dar são frutos bons. Aqui o texto diz: pode por acaso uma figueira dar azeitonas, ou uma videira dá figos? Uma figueira, ela dá figos, e não azeitonas, e uma videira, ela dá uvas, e não figos. Então, se você está inserido em Cristo, mas os teus frutos são mundanos, tudo que você oferece para os outros são práticas mundanas, você não está inserido em Cristo, você está inserido em outra coisa, que não é Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Na minha vida inteira, irmãos, eu só vi uma planta dar 2 frutos. Lá na casa da minha tia, tinha um pé de laranja, que uma galha dava limão, mas aquilo era um enxerto, a planta foi cortada, inserida um galho da outra árvore, e elas têm a mesma genética. Se o limão tivesse sido enxertado numa mangueira, não tinha dado certo, mas pela genética da fruta cítrica, então deu certo. Então uma galha daquele pé de laranja dava limão. Uma vez eu estava colhendo lá laranja, animado, aí a que tinha mais fruta era de limão, e eu me agarrei naquela árvore e comecei a tirar os frutos. A tia: meu filho, isso aí é limão. Eu animado, pensando que ia chupar um bocado de laranja, bem madurinha. É por isso que os maduros só estavam naquela galha, porque era um pé de limão, ninguém ia chupar limão, Estão ficando doido. Hoje em dia que limão está mais, mais usado, mas naquele tempo, na minha infância, a gente não usava tanto, só para fazer suco. Era um limão galego, um limão bem grandão assim. Então, aqui nos traz a ideia de que nós devemos dar frutos bons. Aquele que está em Cristo frutifica para a glória de Deus, e os nossos frutos devem então produzir coisas boas, e principalmente aí, como diz o texto, trazendo paz a todos os homens. E em quarto e último aqui do segundo ponto, atitudes nos relacionamentos. A soberba destrói, e a mansidão e a misericórdia edificam.
Então nossa vida, ela deve ser pautada não na soberba, em querer ser maior do que as outras pessoas. Eu conheço mais, eu sou melhor, eu estudei melhor, mais, eu sei falar melhor do que o fulano. Tenha calma, irmão, se controle. A primeira igreja que eu congreguei, irmãos, na minha vida, a gente tinha uma disputa muito grande todo ano. Era disputa para ser diácono na igreja. A igreja tinha 300 membros, então o pastor todo ano escolhia 12 homens para servir. E aí era uma competição, tinha homens lá que faziam campanha, só faltava fazer o santinho, né? Aquela imagenzinha, entregar para os irmãos: ei, irmão, tu já sabe quem é que tu vai votar para ser diácono? Pois vota em mim, se não tiver ninguém, vota em mim. Era uma disputa nessa igreja, era sério, era assim mesmo que acontecia. Mas muitos deles só queriam pelo status, de ser um oficial da igreja, de ser um diácono, porque na hora de trabalhar, tudo se escondiam, não queriam fazer o trabalho de um diácono, porque o trabalho do diácono é ficar na portaria, é receber as pessoas, é ver se está faltando água, se os meninos estão correndo no estacionamento, ir lá, trazer as crianças para as mães ou levar para a salinha. Então, o trabalho que é auxiliar do pastor, não tem como o pastor sair para resolver isso. Então, os diáconos estão ali para auxiliar o pastor no que for necessário. Mas muitos queriam só pelo status de ser diácono, para estar de paletó, de gravata lá na frente, muito bonito. Isso, olha, se for só por isso, não adianta. A nossa disposição é para servir a Deus. Então, tenha essa consciência. A atitude deve estar relacionada ao que nós queremos fazer ali na presença do Senhor. Então, não para sermos soberbos sobre os demais. Eu lembro que alguns irmãos diziam assim, quando ia discutir com outro irmão, dizia assim: me respeite que eu sou diácono. Aí outro dizia: grande coisa. Tinha um que dizia assim: rapaz, diácono para mim é igual um tapete, eu limpo os pés em cima. Já era bruto, viu? Mas entendemos que tinha função, tinha responsabilidade, e o diácono deveria agir com amor. Essa era a atitude dele, e muitos não agiam com amor, mas sim com soberba. Eu fiz um projeto na igreja, a igreja de 300 membros, irmão, só 70 pessoas davam o dízimo. E eu achei aquilo estranho. Rapaz, como é que pode? 300 pessoas, só 70 dá dízimo? Tem tanta gente desempregada assim na igreja? 130? Não, 230 pessoas desempregadas na igreja? Não, tem que fazer alguma coisa. Se tiver tanta gente desempregada assim, vamos fazer uma campanha para oração para esse povo achar emprego. E aí eu fiz lá um trabalho de pesquisa e entendi que não era realidade. Muitos estavam sendo negligentes com relação ao dízimo. E aí eu mandei confeccionar um cartão com o nome de cada membro da igreja. Todos os membros da igreja receberam o cartão de dízimo. E aí eu dei uma palestra, dei uma mensagem, anunciei o evangelho, mostrei para eles a verdade sobre o dízimo, e aí entreguei o cartão a todos, mandei entregar, os diáconos entregar a todos, e disse: olha, irmão, você está recebendo agora o cartão, você agora conhece a verdade porque foi anunciada, agora é você e Deus. Eu não vou lá na sua casa pegar na sua mão e lhe cobrar sobre dízimo, é a sua responsabilidade com Deus. Deus vai te cobrar se você não for fiel com Ele. Então é só isso que eu tenho para anunciar. Agradeço a atenção de todos, e aqueles que puderem participar e ajudar a igreja, façam com amor, porque essa igreja só funciona com a colaboração de vocês. Aí eu sei que depois dessa mensagem, alguns não receberam um cartão, não quiseram receber. E aí o tesoureiro que ficou responsável de entregar os cartões chegou para mim e disse: pastor, tem alguns irmãos que não querem receber. Eu disse: olha, faça o seguinte, entregue, tente mais uma vez, se você não conseguir, você me entrega e eu vou entregar pessoalmente essas pessoas. Tá certo. Aí esse irmão pediu a um outro diácono para entregar, de uma pessoa que já estava saindo no estacionamento. Aí: ô irmão, entrega o cartão para aquele homem ali. Aí ele pegou o cartão, correu para entregar o irmão que já estava saindo no estacionamento. Aí ele: irmão, ó, seu cartão de dízimo. Eu não quero isso não. O pastor disse que era para entregar. Aí ele pegou o cartão, rasgou assim, ó, aí jogou na cara do diácono. Agora vai lá dizer para o pastor que eu não recebi, e ainda rasguei.
tem que ter sabedoria, irmão, tem que saber lidar com as pessoas, e tem pessoas que não sabem lidar com as divergências. Depois conversei com ele, expliquei a situação. Ele não estava no culto que eu dei a mensagem explicando sobre dízimo, ele tinha uma grande dúvida sobre dízimo, e depois que eu ensinei, depois que eu passei para ele a informação, ele recebeu o cartão. Mas você vê como é que as coisas funcionam. Então, se a gente não souber falar, não souber administrar a situação, vai criar rivalidade, vai criar briga, vai criar confusão. Então é importante que nós tenhamos discernimento. E aí Colossenses 3,12, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de terno afeto de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. A sorte desse irmão é que ele jogou o papel rasgado na cara de um diácono que era um homem simples e um homem humilde e manso, porque se ele tivesse jogado na cara do tesoureiro, que era um policial militar brabo que só ele, a confusão tinha sido maior, né? Mas graças a Deus, né? Até isso aí Deus sabe o que faz, né? E não permitiu que o policial fosse entregar o papel. Terceiro e último lugar, o convívio experiente, do 13 ao 18 de Tiago capítulo 3, Tiago 3, do 13 a 18. Quem dentre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja, amargura, sentimento de rivalidade, não se glorie disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto, ela é primeiramente pura, depois é pacífica, ela é gentil, ela é amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então, o convívio experiente é que nos leva à maturidade, e esse convívio é do dia a dia, irmãos, é lidando com as dificuldades que nós enfrentamos em viver em comunidade. Não é fácil, irmão, viver em comunidade não é fácil. Diz que numa época da era glacial, houve um grande frio no mundo, e aí os animais, para poder escapar, eles tinham que se unir. E aí um rebanho de porcos espinhos foram se unir, mas quando eles se aproximavam, enfiavam os espinhos no outro. Aí eles não conseguiam, aí se espalhavam e morriam congelados. Até que alguns tomaram a decisão, disseram, olha, vamos ficar próximo um do outro, mas sem tocar os nossos espinhos um no outro. E aí então eles conseguiram ficar próximos, se aqueciam com o corpo um do outro, e eles conseguiram superar aquele inverno muito frio. E então depois daquele tempo eles aprenderam uma grande lição, que nós podemos estar juntos, mas sem estar se ferindo um ao outro, sem estar sempre encontrando erro no outro, falha no outro. Então é necessário que nós estejamos próximos, mas sem estar ferindo um ao outro. A maturidade cristã pode ser medida pela forma como agimos, que deve ser de forma sábia e madura. E aquele que avalia suas próprias palavras, encontra nelas conselhos divinos. Então, se aprendermos a usar as palavras para edificar os irmãos, se aprendermos a usar as nossas palavras para glorificar o nome de Deus, nos tornaremos maduros na fé, nos tornaremos servos fiéis e obedientes de Deus. Para que isso aconteça, então, pense antes de falar ou antes de postar. Bom, já vi tanta coisa nas redes sociais, que às vezes uma pessoa faz um comentário e a gente vê assim, pelo amor de Deus, a pessoa não entendeu o que foi dito, e aí começa uma briga nas redes sociais. Tem aquele pastor que esteve conosco aqui, nos visitando, ele disse que estava pastoreando na última igreja que ele passou,
e teve uma briga tão grande na igreja, através das redes sociais, que ele precisou excluir todo mundo. E só acabou a rede social da igreja. E aí por um tempo ele tirou, não tinha mais rede social da igreja, não tinha mais WhatsApp da igreja, até ele dar uma palestra, ensinar, pregar para os irmãos, mostrar sobre o amor, sobre o respeito. Aí depois que ele deu todos esses ensinamentos, aí ele abriu novamente o grupo, colocou as pessoas, colocou limites sobre as postagens. Se você discordasse do que o irmão estava falando, você procurasse o pastor e não fosse criar caso com o irmão, e aí até resolver a situação. Então veja como uma coisa simples pode se tornar um grande problema. Então tenha muito cuidado do que você posta e do que você fala. Hoje nas redes sociais todo mundo é valente, todo mundo quer imprimir sua opinião. Eu lembro aqui nessa igreja um irmão que postou uma vez uma música, se eu não me engano é do Fernandinho, e essa música dizia: os sonhos de Deus são maiores do que os meus. É Nani Azevedo, é? Pronto. Os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Um trecho da música diz assim. Aí esse irmão porque queria dizer que essa música estava errada. Essa música é herege. Porque essa música, a Bíblia diz que Deus não dorme. Como é que Deus não vai sonhar se Ele não dorme? Isso, meu irmão, pelo amor de Deus, deixe de ser inocente, meu irmão. Você só sonha dormindo, é? A expressão aí, os sonhos de Deus são maiores do que o nosso, é a vontade de Deus, o desejo de Deus. Você tem sonhos acordados, você tem desejos. Então os nossos desejos são relacionados aos nossos sonhos, ao que nós almejamos para o futuro. Então, além disso, tem a licença poética. Numa música há uma licença poética. As pessoas colocam palavras para fazer rimas, e às vezes a palavra não tem tanto sentido dentro daquela frase, mas fecha a rima da música. Então ela se faz necessária ser colocada aquela palavra. Então os sonhos de Deus são maiores do que os meus sonhos. A vontade de Deus é melhor do que a vontade do homem. A música tem esse sentido. E aí o irmão criou uma confusão medonha, botou lá um monte de coisa, porque eu discordei dele, ele criou uma confusão. Não, meu irmão, deixa para lá, me desculpe. A partir daquele dia nunca mais eu discordei de ninguém em rede social, porque só dá confusão. Então evita postar e estar falando coisas sem estar frente a frente com a pessoa. Avalie se suas palavras vão edificar ou incendiar os ambientes. Tiago 1,19. Sabei, porém, essas coisas, meus amados irmãos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então o controle da língua, o controle das nossas palavras. Ser tardio quer dizer frear a língua, freia a tua língua antes de responder, na ponta da língua, né? Cospe fora. Na hora que vem assim, eu tenho a resposta na ponta da língua, cospe fora essa resposta e não fala. Respira, pensa, para depois você conversar com aquela pessoa. Eu tentei dar a resposta na ponta da língua e recebi uma flechada pior. Segundo, avalie suas motivações. Monitore se as suas ações buscam o crescimento do reino ou apenas o destaque pessoal. Algumas vezes nós postamos coisas que querem só indicar o que nós queremos da nossa vida, e às vezes apresentamos uma vida que não é real. Quantas pessoas na rede social, rapaz, é uma vida maravilhosa, mas na vida real ele não tem às vezes nem o que comer, mas está lá postando prato de comida. Eu acho que ele baixa até da internet aqueles pratos bonitos para postar, né? Só para mostrar ali, né, que, olha aqui o que eu estou comendo. Eu acho, irmão, eu entendo, cada um tem suas escolhas, pode fazer o que quiser, mas tenha cuidado do que você posta, irmão. Às vezes é só ostentação, é se apresentar, se mostrar. Seja mais coerente com o que você posta, tenha mais coerência do que você apresenta para as pessoas. Eu evito esse tipo de coisa. Se você olhar minhas redes sociais, ou é coisa da igreja, ou é coisa da minha família. Então eu reuni com a família, fiz uma brincadeira, uma diversão, um aniversário, a gente posta ali, agradecendo ao Senhor.
Se a coisa que acontece na igreja, a gente posta agradecendo ao Senhor pelo momento que Ele nos proporcionou de alegria. Então, eu uso minhas redes sociais de forma muito coerente, mas tem pessoas que postam qualquer coisa, postam de tudo. Então tenha cuidado, aquele que fala o que quer, às vezes escuta o que não quer. Aquele que posta o que quer, às vezes vai escutar coisas que não deveriam escutar. Só o que tem aí é haters, só o que tem aí é pessoas para lhe difamar, lhe dizer que você está errado, por isso, por aquilo. Então tenha cuidado. Avalie suas motivações. 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você pode até postar o seu prato de comida, mas diga obrigado, Deus, porque hoje eu tenho esse pão para comer, né? Então é uma boa motivação para postar um prato de comida. Não sendo isso, evita, irmão, porque pode ser que o irmão não tenha nem o que comer em casa, aí está olhando lá para o seu prato, vai lamber o celular, né? Vai ser o jeito que ele vai achar para escapar. Terceiro e último, seja pacificador. Fuja de fofocas, discussões inúteis, semeando a paz para colher o fruto da justiça. Então, ser um pacificador é ser um crente maduro, é alguém que procura paz com todos, não está fazendo guerra por qualquer coisa, mas alguém que quer estar em harmonia, em paz com todas as pessoas. Mateus 5,9 diz: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado quer dizer verdadeiramente feliz. Então a felicidade está em encontrar a paz e levar essa paz a todos. Seja você um pacificador, para que você seja reconhecido como um filho de Deus. Concluindo então, a maturidade cristã, ela é expressa na dominância da palavra e do caráter, especialmente ao lidar com a língua, sinal de controle espiritual. Quem domina a língua demonstra disciplina e sabedoria verdadeira, características de um cristão maduro. Seja você dominador da sua língua, não deixe a sua língua lhe dominar, controle a sua língua. Assim, crescer em maturidade envolve não apenas conhecimento, mas transformação prática, alinhando as palavras e as ações à vontade divina. Que as suas palavras e o seu proceder esteja alinhado à vontade de Deus. Isso é maturidade cristã. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o próprio corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então veja, irmãos, que grande missão nós temos: conhecer a verdade, viver na verdade, para então ensinar a verdade. Eu preciso viver nela, para poder pregar aquilo que eu quero que os outros vivam. Eu preciso primeiramente viver essa verdade. Então seja você um crente maduro, um cristão que realmente reconhece a sua posição ao lado de Cristo e anda em conformidade ao Evangelho que Ele nos deixou. Amém?